É prova, é prova. Ainda bem que ela não ouviu. Olha aí, pessoal, dia 27/6 às 13 horas, evangelismo de rua. Romanos capítulo 10, versículo 15 diz: e como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Eu estou vendo que o grupo do evangelismo está meio tímido, ninguém está se manifestando. A gente coloca as coisas lá, o pessoal, um ou outro que clica lá alguma coisa, dá um joinha. Amados, Deus conta com a igreja para fazer esse trabalho aqui. Não é quem está lá fora nas trevas, não. E entendo que é uma batalha espiritual. Oi, irmã Letícia, será que foi porque a gente pediu para o pessoal decorar o versículo? Para evangelizar? Sim ou não? Mas o pessoal, meu pastor Gilberto, ficou com medo, porque ele pediu, estude a Bíblia, leve o versículo sobre cada área da vida, financeira, sentimental, familiar, para você o quê? Deixar o Espírito Santo usar a sua vida, para você ministrar a palavra de Deus na vida da pessoa. Mas eu não sei fazer. Com Deus é na prática. Antes estava lá no mundão, estava requebrando a boca da garrafa, agora vem para Jesus, não quer fazer nada. Tem que fazer a obra de Deus. E deixa o Espírito usar a sua vida. Amém. Se coloque, Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Então o Senhor está falando aqui, como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Vai pensando que eu e você não é para ficar dentro da igreja sentado. Temos que ir para o campo de batalha. Se hoje estamos aqui, é porque algum dia Deus usou alguém lá fora para falar de Jesus para mim e para você, sim ou não? Então vamos dar de graça o que recebemos de graça, amém? Quero ver, sábado, 27 às 13 horas, depois do almoço, vem com a barrigão cheia, porque você vai queimar caloria subindo as vielas aí, ladeira, escadão, e 6 horas você vai estar jóia, dando testemunho, alegre, sorrindo e contente. Estenda a mão para cá em nome do Senhor Jesus. Pai amado e Pai querido, aqui está a fidelidade do teu povo. Dízimo e ofertas, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida do dizimista, Pai, desta casa. Não deixe faltar nada na vida do dizimista, Pai. Repreenda o espírito cortador, migrador, destruidor e devorador, Pai. Não tem poder para tocar na finança do teu povo, Pai. Multiplica 30, 60, 100 vezes mais, Pai. E aquele que não pôde ofertar, Pai, que o Senhor dê a sua graça, dê condições para eles fazerem prova contigo, em nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Vem para cá, diaconisa Érica, dá para a palavra dessa noite. Olha que mal. Estava trabalhando? Deus abençoe, viu? Não se empolga não, 9h15. Graça e paz, amada igreja. Amém. Boa noite. Cumprimentou o irmão que está do seu lado? Às vezes a gente chega aqui correndo, né? Um pouquinho atrasado, não dá tempo de cumprimentar o irmão, de dar a paz do Senhor, que é muito importante. A comunhão entre os irmãos. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um de nós que chegamos hoje nessa noite para ouvir essa ministração, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós. Amém, amada igreja? Amém, amém. Abre sua Bíblia aí, quem está armado nessa noite, trouxe sua armadura, a sua espada, para guerrear esta noite. Em nome do Senhor Jesus, abre em Gênesis, o livro mais difícil da Bíblia, capítulo 22, verso 1. Podemos assentar. Eu esqueço de falar para o pessoal sentar. E diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão,
Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os seus olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos teus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e o colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro do holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas no céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém, igreja? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite, Pai. Eu te peço, meu Pai, venha falar, Senhor, a cada um dos corações que está neste lugar, que o Senhor possa, Pai, usar a tua serva, Senhor, como vaso em tuas mãos. Meu Pai, que nada venha sair de mim, do meu próprio conhecimento, mas que o Senhor venha falar através de mim, através do teu Espírito Santo. Meu Deus, eu coloco aqui, Pai, em tuas mãos esta palavra, Pai, e que o teu povo venha ser revestido, venha ser edificado através da tua palavra, que é viva e eficaz sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Hoje nós vamos falar sobre a história de Abraão, o Deus que nos desafia a confiar além das circunstâncias. Abraão teve uma circunstância ali que ele não esperava. Primeiro, ele passou por um momento durante anos com Sara para ter um filho. E depois, quando esse filho chega, ele era amado por Abraão, amado por Sara. Até que Deus olhou e falou: será que ele ama mais o filho dele do que a mim? Será que ele ama mais o filho que eu dei, mesmo na velhice, mesmo fora de todo ser humano que olhava e falava: eles não podem? Até Sara duvidou, quando o anjo falou para ela que ela teria aquele filho. Até mesmo ela duvidou. E aos olhos do ser humano era impossível Sara gerar um filho. Porém, Deus tinha uma promessa sobre a vida de Abraão. E Deus ia cumprir aquela promessa. E aquela promessa foi cumprida. E o menino, que já era moço, ia crescendo em graça. Abraão ensinava. Imagina você, quando chega na sua
casa, você que tem filho, tem sobrinho, tem neto, você chega na sua casa e você está ensinando algo, e aquela criança, você está vendo ela crescer, ela desenvolver, ela crescendo, aprendendo as coisas que você está ensinando. Eu imagino Abraão ensinando o filho dele, o filho da promessa. Abraão ali todo dia acordava, agradecia a Deus pelo filho que Deus tinha entregado para ele. E aí Deus vem e acorda Abraão numa madrugada e diz: pega o teu filho e suba lá no monte onde ele vai ser o holocausto para mim. A história de Abraão sendo chamado por Deus para sacrificar o seu filho Isaque é um dos maiores exemplos de fé e confiança que eu tenho na Bíblia. Neste relato, Deus desafia Abraão a confiar plenamente em sua soberania, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossível de compreender. No final, Deus proveu o carneiro para o sacrifício, revelando que Ele é fiel em suprir as necessidades daquele que confiam nele. Deus muitas vezes nos desafia a confiar nele em situações que parecem impossíveis. Esses momentos nos levam a uma escolha: a confiar ou tirar da mão de Deus aquilo que nós deveríamos depender de Deus. Confiar em nossas próprias forças ou depender completamente da provisão divina. Assim como Abraão foi chamado a confiar além das circunstâncias, Deus também convida a crescer na fé e a experimentar a sua provisão e a fidelidade dele. Temos que refletir como Deus nos desafia a confiar e como podemos responder esses desafios que Deus coloca nas nossas vidas e que muitas vezes vêm sobre nós. O tópico 1 que eu separei aqui é: Deus desafia a nossa fé para nos moldar. Só um momento. Agora está melhor. O chamado de Deus para Abraão, lá em Gênesis 22, 1 e 2, que a gente leu: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão. E este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O chamado de Deus para Abraão pediu algo ali. Parecia impossível sacrificar o filho da promessa. Aos teus olhos, o que é impossível sacrificar? O que Deus tem falado aos nossos corações que é impossível a gente simplesmente falar para Deus: eu dependo e confio em Ti, Senhor. O que é que o Senhor tem colocado nas nossas vidas que aos nossos olhos naturais, as circunstâncias, a gente não consegue ver? Assim como Abraão, eu tenho certeza que num momento ele parou e falou: como eu vou entregar o filho que o Senhor mesmo me deu? É a promessa do Senhor cumprida em minha vida. O que será que Deus está falando aos nossos corações nessa noite? Talvez sacrificar um orgulho de ter que abaixar a cabeça, ir lá e falar assim: olha, você me perdoa, mesmo que você, ao seu ver, no seu coração, você já esteja certo. Às vezes precisamos sacrificar o nosso orgulho, abaixar a nossa cabeça e cumprir aquilo que o Senhor tem dito aos nossos corações. Se for para sacrificar o orgulho e pedir perdão para alguém, mesmo estando certo, faça-o. Não rejeite, faça-o. Se o Senhor está bradando no teu coração de ir falar com alguém e falar: olha, me perdoa, vá e faz. Porque aquele que conhece todas as coisas, Ele é fiel e justo para fazer nas nossas vidas. Às vezes nós precisamos sacrificar relacionamentos inadequados, relacionamentos com uma pessoa que diz ser amigo, às vezes que diz ser o seu companheiro de vida, às
um familiar próximo que você considera. Às vezes é necessário a gente sacrificar, assim como Abraão não duvidou no coração dele. Ele pode ter temido, mas ele sabia que os planos de Deus para a vida dele era bom, perfeito e agradável, e ele jamais deixaria de cumprir. Às vezes é necessário a gente sacrificar o nosso conforto. Acha que é fácil? Servir a Deus não é. É sair, é sacrificar o conforto dia após dia. É a nossa pastora sair da casa dela às 5 horas da manhã, ir lá para Pinheiros trabalhar. Mas chegando na casa dela, o pastor fala: vamos ter que fazer uma visita na casa da Joaninha, da Mariazinha. E ela simplesmente deixar uma bolsa, pegar a outra e falar: vamos. É sacrificar o conforto. É o dia 27, que nem vai ser 9 horas da manhã, vai ser às 13 horas da tarde. É sacrificar, mas é meu sábado. Ok, é o meu também. Porém, se fosse às 9, às 8, às 5 da manhã, eu estaria aqui. Sabe por quê? Porque quando eu disse sim para Jesus, eu falei para Ele que sim, eu ia sacrificar o meu conforto, eu ia sacrificar o meu lazer, eu ia sacrificar o lazer dos meus filhos para dizer sim para Jesus. Porque não podemos dia após dia sacrificar Jesus na cruz do Calvário com as nossas atitudes. Nós não podemos sacrificar Jesus dia após dia com as nossas falas, com o nosso agir. Às vezes, sacrificar é o nosso controle. Às vezes temos o controle de tudo. É controle financeiro, é controle na saúde, é controle na comida, é controle no ir e vir. Aonde é que nós estamos dependendo de Deus? Aonde é? Porque nós estamos fazendo tudo conforme a força do nosso braço. Não estamos na dependência de Deus. Porque quem depende sacrifica. Porque quem depende não olha se é um sábado, vem para o evangelismo. Porque não olha se é uma sexta-feira à noite, vem limpar a igreja. Não olha a circunstância, apenas faz. Ai, mas é um sacrifício, eu estou com dor aqui, eu estou com dor aqui, eu também estou. Eu também estou cansada, eu também estou com dor. Mas aí eu lembro da cruz do Calvário, onde Jesus foi crucificado por mim. Aquilo sim era dor. Aquilo ali sim foi dor. Dor que chegou na morte. E a morte que chegou na vida. E trouxe vida para cada um de nós. Então todas as vezes que você se sentir cansado, sobrecarregado, fala para o Senhor: Senhor, está doendo em mim. Está doendo em mim, Senhor. E Ele vai trazer um acalento para o teu corpo. Ele vai trazer um acalento para a tua vida, para a tua mente, para o teu raciocínio. É Ele que pode, nós não podemos. É somente Ele que faz. Mas qual é o nosso sacrifício? Aonde tem sido o nosso sacrifício? Ah, irmã, mas eu venho toda quarta-feira. Amém. Qual é o sacrifício? Vim se direcionar à igreja ou no trabalho da sua casa, subir as escadas e sentar, levantar e ir embora. Qual é o sacrifício? E ainda muitos acham que isso é um sacrifício. Quando você achar que isso é um sacrifício, lembra-te que o que você está fazendo não é um sacrifício. Você está indo buscar a presença gloriosa de Deus, a graça soberana de Deus. Você está vindo buscar o alimento que emana dos céus. Isso não é sacrifício. Sacrificar hábitos e pecados, abandonar práticas que desagradam a Deus. Para muitos, vem na igreja vestido com uma capa, quando sai daqui é outra pessoa, é outro ser humano. Qual é o sacrifício? O que tem sido o nosso sacrifício? Medite hoje: o que tenho sacrificado eu a Ti, Senhor? O que será que nós temos sacrificado? Sacrificar o tempo, sacrificar sonhos pessoais, que às vezes você planeja, mas acontece algo, e aí você sacrifica em prol da obra, você sacrifica
em prol de participar daquilo que é do reino. Você sacrifica. Sabe por que temos que sacrificar? Porque um dia ele, o rei, foi sacrificado por nós. E o que nós fazemos não chega a ser a 1/3 do que ele fez por cada um de nós, para que possamos seguir rumo à eternidade. Tópico 2, desafio que testam a nossa confiança. Abre para mim, ótimo. Coloca para mim Tiago 1, verso 2 e 3. E diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando passamos por situações de sacrificar, situações difíceis, o Senhor diz aqui, que é para produzir a perseverança. Perseverar, gente, não é desistir, não é largar de mão, não é o plano B, é perseverar. Abraão foi até o final. Ele pegou ali Isaac e falou: vambora, filho, vambora, Deus falou, está falado. Mas imagina o coração de Abraão como estava. Mas ele perseverou e continuou subindo. Foi, fez todo o caminho, amarrou o menino, deitou o menino e subiu ali o machado dele, a foice. E ele ia fazer, irmãos, ele ia. Sabe por quê? Porque ele confiava de olhos fechados. Ele falou: não, o Deus está falando, eu vou fazer. Se Deus está falando, eu vou fazer. Abraão é um exemplo de fé para a gente. Abraão é um exemplo que quando você já estiver esmorecido e tudo estiver confuso na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira, simplesmente dobre os seus joelhos. Obrigada. Dobre o seu joelho e ora a Deus. Mas ora confiando em Deus. Ora e fala para Deus o que está acontecendo. Ora e fala para Deus: olha, Senhor, eu já não tenho mais forças, eu já não tenho o que fazer, eu já não tenho mais o que, dependendo da área que for, né? Por exemplo, a financeira, eu já não tenho mais para onde ir, o que pegar, o que vender. Irmãos, Deus vai prover. Deus vai prover. Lá onde você está precisando, mas é uma conta urgente, é uma conta de valor alto, Deus vai prover. Se você crer, se você orar, se você buscar. E eu falo para vocês, irmãos, fizemos a rifa para o Ministério Infantil de 100 números. E aí eu coloquei a data para fazer o sorteio. Quem não recebeu o vídeo do sorteio, vocês por favor me falem, para vocês passarem para as pessoas que compraram, os amigos, parentes, né, para eles verem o que aconteceu no sorteio. E aí eu cheguei em casa e falando com o pastor, ele pegou e falou assim: nossa, mas dia 15 já? Isso era dia 2 de junho. E o sorteio era 15 de junho. E ele falou para mim assim: nossa, mas já dia 15 é muito perto. Tem que ser tipo rifa para 2 meses. Eu falei: não. Vamos vender tudo. Temos um prazo grande, poucos números, 100 números só. E aí aconteceu, irmão, um milagre, porque eu estava crendo que ia fazer, ia acontecer. E aconteceu. Só uma irmã comprou 50 números. Como falar que esse Deus não existe, que esse Deus não provê nas nossas vidas? Era algo para o ministério, para a casa dele. E eu falava para Deus assim: Senhor, nós estamos fazendo essa rifa, mas é para a tua casa, é para lá, para o Ministério Infantil, para os teus
tinha que ser multiplicação. Sabe multiplicação? Eu falo para o pastor, olha aqui, a gente está fazendo essa rifa. E aí ele fala para o amigo dele, olha, a gente está fazendo essa rifa. E foi o que aconteceu aqui dentro. Como falar que Deus não existe? Deus permite provações para conduzir paciência e maturidade espiritual em nós. Cada desafio é uma oportunidade de fortalecer a confiança em Deus. Problemas financeiros, quando as contas aumentam, o emprego fica incerto, os recursos parecem insuficientes, somos desafiados a confiar em Deus, continuar trabalhando, confiando, ou então tirar da mão de Deus. Existe um teatro que é o banquinho lá, né? A pessoa que faz Deus está sentada e aqui tem uma pessoa. E aí a pessoa fala, Deus, eu coloco a minha vida em tuas mãos, toda a minha vida em tuas mãos. Quando fala toda a minha vida, é todas as áreas da vida. E aí Jesus está lá sentado, né? Tomando conta da vida da pessoa. Só que quando acontecem situações, a pessoa vai empurrando Jesus do banco, gente. E isso tem acontecido geralmente. Isso é um exemplo, né? Figurativo. Porém, na vida real, na vida espiritual, muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós falamos para Deus, oramos ali, ó, passamos 15, 20 minutos orando, e depois a gente vai lá e fala assim, pastor, me empresta R$500? É que eu tenho que pagar uma conta? Não? Tá bom. Ô pastor José, o senhor podia me emprestar R$500? A gente tira da mão de Deus, a gente nem espera a oração ferver. A gente vai lá e toma a nossa própria providência e fala, obrigado Jesus, porque o irmão disse assim para mim, não, isso não é. Irmãos, acontece sim, tá? De pessoas abençoarem as outras. Acontece. Mas eu estou falando em casos específicos, que a gente nem termina de fazer a oração e a gente sai de encontro com a nossa própria bênção. Isso não foi Deus que proveu, foi nós que fomos atrás, com a força do nosso braço, com a nossa boca e fizemos valer. Então tem diferença entre uma coisa e outra. Lógico que quem consegue, a pessoa acaba sendo bênção na vida da pessoa. Porém, não é o que Deus quer. Deus quer que sejamos dependentes dEle. A prova não vem para destruir nossa fé, que muitos acham isso. Estou passando pela prova, estou pela dificuldade, está difícil para mim. Ela vem para revelar a sua autenticidade. Deus não desperdiça as dificuldades, Ele as usa para produzir perseverança, maturidade e confiança em Deus. Nós precisamos aprender com isso, para que sejamos maduros na fé. Confiar em Deus exige que nós seguimos um processo, para que isso aconteça. Não é de qualquer jeito, é através do quê? Do meu dia a dia, né? A minha leitura bíblica, o meu escutar do louvor, a minha oração. Nisso vai produzindo de você a fé. E a perseverança também. Confiar em Deus vai além do que vemos. É a obediência sem hesitação, que diz lá em Gênesis 22, o versículo 3 e 6, de 3 a 6. Abraão não questiona o chamado de Deus, ele confia, obedece imediatamente. A fé de Abraão nos ensina o plano de Deus. A fé de Abraão nos ensina a agir em obediência, mesmo quando não entendemos o plano de Deus. Às vezes Deus vai estar em silêncio, mas Ele está trabalhando no mundo espiritual. O mundo espiritual, assim como o ar que nós respiramos, nós não conseguimos ver. Porém o Deus a quem eu sirvo, Ele existe. O Deus a quem eu sirvo mandou o Espírito Santo dele nessa noite para poder dizer para você que Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe o que você está precisando, Ele sabe o que você está passando, e Ele está dizendo: confia, prossiga, não pare, não deixe que nada disso faça com que você pare. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Confiar na provisão de Deus
Abraão teve que confiar. Quando Isaac pergunta sobre o cordeiro, Abraão responde: Deus proverá, meu filho. Porque ele confiava, ele acreditava que Deus ia prover. E ainda que ele tivesse que entregar o filho da promessa, ele entregaria. Será que estamos entregando aquilo que Deus tem pedido para nós? Ou será que temos nos esquivado do que o Senhor tem pedido para nós? A recompensa da confiança em Deus, a recompensa da confiança em Deus. Deus provê o sacrifício, que diz em Gênesis 22, de 13 a 14. No momento certo, Deus inverte e provê o carneiro para o sacrifício. Isso revela que Deus nunca falha em suprir as necessidades daqueles que confiam nele. O maior desafio, a maior vitória. Filipenses 4, verso 6. Consegue abrir aí, André? Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, através da sua oração, pelas suas súplicas, em ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você entendeu isso? Não andeis ansiosos. Sabe aquela pessoa que está passando por um problema e ela não consegue desconectar do problema? Enquanto aquele problema não resolve, a pessoa não consegue ter paz no coração. Enquanto aquele problema não resolve, a pessoa não consegue avançar na vida. Ela não consegue simplesmente falar: olha Deus, eu estou passando por uma situação assim, 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 e eu entrego em suas mãos. E ela continuar servindo a Deus, fazendo o que tem que fazer na sua casa. Não, tem pessoas que ficam paradas dentro da bolha, dentro do problema, e Deus está falando: saia desse problema, saia desse problema, saia desse problema, porque eu sou a solução. Saia desse problema, porque eu proverei para você o cordeiro, aquilo que você precisa. Qual é o nome do seu cordeiro que você está necessitando nesta noite? O Senhor está dizendo: eu estou provendo sobre a sua vida. Mas muitas vezes não conseguimos sair da bolha, continuamos presos nessa bolha. Precisamos sair dela, precisamos ser melhores, precisamos ser cristãos melhores, para que o Senhor possa agir, porque hoje não temos mais tanto manifestar de Deus, porque os crentes que hoje estão na casa do Senhor, como está cada um de nós? Como estamos na presença do Senhor? Como que o Senhor pode usar as nossas vidas no ID? O ID não ficou para os pastores, o ID não ficou para os diáconos, o ID ficou para todo mundo que está nessa terra. Ouviu falar da palavra de Deus, penetrou no coração, e Ele quer usar a sua vida como atalaia nessa vida aí fora, para catar cada uma dessas pessoas necessitadas. Ele não quer usar as nossas vidas para pegar pessoas que já estão em ministérios. Ele quer usar as nossas vidas para pessoas que estão lá fora sedentas, necessitadas, sem conhecer a palavra de Deus, que traz vida, que traz alimento, que traz tudo para as nossas vidas. É a palavra de Deus, irmãos. É Ele que traz. Quando confiamos em Deus, experimentamos sua paz que excede todo entendimento. Ele transforma nossos desafios em vitórias para a sua glória e para a sua honra. O Deus que desafia não busca nos punir ou nos sobrecarregar, mas nos moldar e nos levar a um nível mais profundo de confiança nele. Assim como Abraão foi chamado a confiar além das circunstâncias, Deus também nos convida a depositar a nossa fé
ouviu uma doce voz falando no seu ouvido? E você se perguntou: ai, é Deus que está falando comigo? Você já orou de se derramar no seu quarto? Ai, mãe, que a vida é tão corrida que nem consigo. Mude a história da sua vida a partir de hoje. A partir de hoje, quando você deitar na sua cama, você vai lembrar, primeiramente, da cruz do Calvário. Segundamente, você vai lembrar de sacrificar. Ai, eu estou cansado, eu estou com sono, eu preciso de um banho, de um prato de comida. Você vai lembrar de sacrificar. Você vai dobrar o seu joelho. Você vai falar com Deus e agradecer por Ele ter feito como cordeiro por cada um de nós. E você vai sim levantar todos os dias, 5 minutos, 10 minutos, faz toda a diferença, irmã, que eu sei. Mas nós temos que aprender a sacrificar. Cristão de hoje em dia que não sacrifica, que cristão é esse? Precisamos sacrificar, precisamos colocar na nossa rotina. Se a nossa rotina é levantar, tomar banho, tomar café, ir trabalhar, voltar, temos que quebrar essa rotina então. O Senhor está dizendo, temos que quebrar essa rotina. Acorda, tu que dormes. Acorda, tu que dormes. Porque o tempo do Senhor é chegado. Nós temos que acordar, igreja. Não podemos ficar dentro da casa do Senhor apenas sentados, apenas ouvindo a palavra. Que palavra abençoada. E hoje eu apanhei. E hoje eu levantei. Não! Essa palavra que é ministrada na sua vida é para produzir. É para produzir. Não é para sair daqui e simplesmente passar na sua memória qualquer dia. Ai, aquele dia eu ouvi tal coisa. Não. É para produzir. Lembre-se, quando sair daqui hoje, você vai sair daqui hoje para produzir. O Senhor não te tem como planta morta dentro da casa dele. O Senhor te tem como planta vivificada. Aleluia. Saia daqui hoje fervendo, com o coração ardendo. Que o Espírito Santo de Deus possa bradar cada dia mais no seu coração. Medite nessa palavra de Abraão. Leia a história de Abraão. Leia, conheça. Deixe que essa palavra encha o seu coração de fé. E lembre-se que sem sacrifício não adianta. E se você está aqui nesta noite e está com alguma dificuldade, ou está com algum problema, ou está com qualquer coisa que seja, o Deus que desafia é o mesmo que sustenta e nunca falha. Confie além da circunstância e veja a sua fidelidade se manifestar na sua vida. Eu quero orar por você nesta noite. Levante-se, coloque de pé, se coloca de pé. Se coloca de pé, porque o Jeová Jireh está aqui nessa noite. Hoje você não vai sair daqui de qualquer jeito. Hoje você não vai sair daqui sem produzir frutos quando você chegar na rua, quando chegar a adentrar a tua casa. Você vai sair daqui hoje fervendo. Você vai chegar na sua casa transbordando. As pessoas não vão entender o que está acontecendo, mas o Senhor vai te usar. E você não tenha medo de abrir a tua boca e deixar o Senhor falar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu creio, Senhor, eu creio no teu manifestar e no teu agir. Meu Deus, assim como foi com Abraão, Senhor, ele não temeu, Pai, ele entregou, Senhor, o sacrifício a ti. Meu Pai, oh Jesus, o Senhor sabe, Pai, qual que é, Senhor amado, o sacrifício que o Senhor tem falado no coração do teu povo, e que está difícil do teu povo, Pai, entregar esse sacrifício a ti. Meu Deus, o sacrifício, Pai, de Isaac, de Abraão era Isaac, mas o sacrifício do teu povo hoje tem outro nome. Senhor, o teu povo está falando qual é o sacrifício deles. Oh Jesus, está difícil de orar, Senhor. Esse está sendo, Pai, difícil de cumprir. Senhor, está difícil de orar, está difícil de te buscar. Senhor, o sacrifício eu não estou fazendo para o Senhor. Me ajuda, peça ajuda a Deus, irmãos. Eu não tenho nada para te oferecer, só o Senhor tem. Eu não tenho nada para te dar, mas o Senhor tem, e Ele quer entregar nesta noite para
você, então abre a tua boca, comece a clamar o Senhor, comece a clamar o Senhor, porque Ele está aqui, Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir a tua voz. Aleluia, Senhor. Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, transbordando, Pai, no coração do teu povo, porque Tu és santo, Tu és glorioso, Tu és majestoso. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda honra, toda glória. Se sinta livre na casa do Senhor, se sinta livre na presença do Pai. Oh Jesus, Maranata, Senhor, Maranata, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Sinta aí a presença dEle, sinta aí a presença dEle. Oh, Sarabassouri andará.